em Romanos, capítulo 5, vamos ler dos versos de 1 a 2, amém? Carta de Paulo aos Romanos. Semana que passou, nós falamos sobre algo que tem acontecido nesses dias, né? O acúmulo das aflições, o acúmulo dos problemas. E nós vimos na vida de Moisés, né, que não foi diferente, não foi fácil. E Romanos capítulo 5, amém? E hoje nós vamos dar sequência, como eu havia dito, com o tema Como permanecer firme em dias difíceis. Falamos dos dias difíceis e agora como permanecer firme em dias difíceis. Falei para vocês que seria uma sequência, com essa mensagem aqui a gente fecha esse ciclo de duas, tá? Vamos lá, Romanos, o capítulo 5, nós vamos ler dos versos 2 ao 5, amém? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Fala comigo, a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, amém? Verso 5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui, meus queridos, esta mensagem ela vem completar aquilo que nós vimos, né? Vivemos em dias difíceis, vimos isso no domingo que passou. Já podemos projetar aquele único slide que nós temos, né? Podemos projetar? Não? Ah, que pena, vai faltar aí para o entendimento, porque o slide ficava muito ilustrativo, né? Então nem vou pedir para apagar as luzes, não. Ela vem complementar, né? Para nos mostrar. Acho que não vai precisar, David, porque não vai ter o slide. Obrigado, viu? Ela vem complementar aquilo que nós falávamos, né? Nos trazendo um direcionamento sobre como devemos proceder nesse tempo. O mundo, como nós dizíamos, não está em um curso bom. Nós sabemos que vivemos hoje os tempos do fim, assim se diz. A gente está vendo os sinais, a gente está vendo os acontecimentos proféticos e tantas coisas que estão nos cercando. Em decorrência disso, meus amados, né, a gente tem tido a abreviação dos tempos, os dias estão mais curtos. Quem percebe isso? Né? Os dias estão mais curtos, e ao mesmo tempo que a gente diz assim, mas as horas estão passando demais, Jesus disse o seguinte, rápido demais, Jesus disse o seguinte: se não fosse assim, a gente não haveria ninguém a se salvar, né? Ninguém se salvaria, porque ninguém suportaria. Então o slide que eu ia colocar aqui para vocês é de uma figura típica, né, dos nossos dias, que é uma mulher sentada, tá? Mas pode ser um homem também. Em volta dela tem uma série de situações, tá? Ela está sentada, mão na cabeça, dizendo: eu não tenho força para enfrentar o quê? Contas, família, estresse, saúde, vida social intensa, aluguel, filhos, trabalho, casa, depressão. Essa mulher, ela está cercada, né, de coisas que são bênçãos, mas por não saber lidar com situações, coisas que são bênçãos como família, né, como filhos, aluguel ela tem que pagar porque ela tem onde morar, concorda comigo? Ela não está na rua, trabalho, porta aberta. Só que hoje as pessoas estão vivendo um ciclo, meus irmãos, que até o que é bênção está entrando no meio daquilo que é problema, daquilo que é dificuldade. E o que a gente mais ouve é o quê? Não tenho forças para enfrentar. Então, veja, o mundo não está num curso bom, em decorrência do tempo que nós estamos vivendo, é um período do fim. Os dias abreviados fazem tarefas se acumularem. E o que ocorre?
O mais sério de tudo isso é que a vida está assim, né? Não generalizando, mas talvez porque todas essas coisas tenham se tornado prioridade na vida da pessoa. Elas vão sendo colocadas em primeiro lugar, porque quando uma pessoa chega ao ponto de falar não tem forças para enfrentar, ela já se desligou completamente do céu, do trono, né? Porque quem nos dá forças é o Senhor. A gente sabe que aqui na terra a gente tem força até um certo ponto, chega uma hora que esgota. Então nós precisamos das forças dele para continuar. Então quando chega a esse ponto é porque já se desconectou. Então por vezes é isso que acontece. Todas essas coisas ganham prioridade, ganham o holofote da vida da pessoa. E quantas vezes você fala com alguém, vamos para o culto, ele vai dar. Eu estou muito atarefado. Já ouviu alguém falar assim? O que vai acontecer? As forças vão acabar. Não é hoje, não é amanhã, e nem é a pastora profetizando, é só ler a Bíblia, né? As forças vão acabar, porque o celular, a bateria não esgota quando você tira ele da tomada, mas você vai usando, uma hora vai parar. Mas enquanto tem bateria, não, vamos lá. Enquanto tem bateria, a igreja depois, não, Deus depois, outra hora. Aí eu passo lá uma vez na semana, aí vai dar certo. E a bateria está acabando. Então, essa figura que a gente infelizmente não vai poder projetar, ela explica bem o contexto que muita gente tem vivido nos dias de hoje. Agora, o texto bíblico que nós acabamos de ler nos mostra que no meio do caos, das aflições acumuladas que nós vimos na semana passada, existe uma chave para vencer. E o texto revela qual é essa chave? É a esperança. Podemos dizer, queridos, que a finalidade da tribulação, é o que o texto está dizendo para nós, é produzir o que em nosso coração? Esperança. Contudo, diante dessas situações, há diversos tipos de reações. Você encontra muito pouca gente compreendendo e conseguindo produzir esperança. A gente encontra muito, é típico nessas situações você vê o quê? Desistência, eu vou parar. Desânimo, estou desanimado. Muita luta, muita procrastinação, você empurra com a barriga. Às vezes até as coisas de casa. Não vou lavar a louça hoje, não é cedo eu lavo. Não é cedo, acordou atrasado, saiu para o trabalho, na hora do almoço, e aquilo vai ficando lá. E certas coisas, inclusive, gente, esse tipo de sensação aqui, que o slide projeta, a pessoa vai deixando de fazer aquilo, até o que ela pode fazer. Tem algo que ela precisava resolver hoje. Eu estou desanimada, deixa para amanhã. Só vai acumulando mais coisa. Só vai crescendo, né? Que a pessoa fala, bola de neve, vai girando e vai acumulando mais e mais coisas. E aí, o que mais que você encontra nesse tipo de situação? Murmuração. E murmurar diante da tribulação não vai ajudar, só vai piorar. E casos mais graves ainda, onde algumas pessoas desistem até da vida. E quando há esse tipo de situação tão triste, você vê que já não havia mais nenhuma ponta de esperança. Nós estamos hoje, no mundo que vivemos, diante de uma grave crise de esperança. Por falta do quê? Perseverança. Essa é uma outra palavra que não está aqui no texto, mas ela está atrelada. Por quê? Só persevera quem tem esperança, gente. Uma vez que a esperança acabou, a pessoa logo, como eu falei, que assim, ela desiste. Ela se declara desanimada, ela abandona, ela deixa as coisas acontecerem. Então, nós precisamos entender uma coisa, olha, nós recebemos inúmeras promessas, não é assim? A palavra de Deus tem promessas. E se a gente fosse falar em particular com cada um aqui, você tem promessa para você, para a sua casa, para a sua família, para situações, para propósitos da sua vida. Agora, entenda uma coisa, nós estamos aqui e essas promessas, elas estão dentro do tempo de Deus, num ponto certo onde elas vão chegar. Elas não estão aqui em nossas mãos. Muitas já recebemos, certo? Muitas já se concretizaram, mas estou falando daquelas que ainda virão. Elas não estão aqui. A gente pegar, elas estavam no campo do etéreo, do imaterial. O que me liga
liga a essa promessa? O que nos liga a essas promessas? O que vocês acham? O que nos liga? A Bíblia fala. A fé. Parabéns. Nós estamos ligados a essas promessas pela fé. E a esperança, ela é o caminho da fé. Hebreus capítulo 11 e verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Olha lá. Não há fé sem esperança, irmãos. Então quando você conversa com alguém que a pessoa fala, não tem jeito, essa ainda... Irmão, mas deixa eu te falar da palavra de Deus. Não, eu conheço a palavra, irmão. Eu tenho fé, mas nessa situação é paradoxal, a questão é realmente contraditória. Não é um paradoxo que se explica, não. É contraditório mesmo. Não tem esperança e tem fé? Não tem como. A fé, a esperança é o caminho da fé. E veja, eu preciso ter fé para estar ligada à promessa. Porque sem fé, é o mesmo texto de Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível que essa promessa se conclua. Mas o caminho da fé é a esperança. Se eu não tenho esperança, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho esperança. Agora, se eu tenho esperança, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Elas estão juntas, uma é o caminho da outra. Agora, entenda uma coisa interessante. E a perseverança, ela é o elo que me prende à esperança. Então, é aquela luta. A promessa, eu estou ligada a ela pela fé, e o caminho que eu preciso trilhar é de esperança, para me sustentar na fé. Mas tem aquela guerra. O mundo, vou falar daqui 3 minutos, o mundo não quer que eu tenha esperança. Então o que o mundo vai fazer? Ele vai me jogar na contramão. Se eu preciso avançar, ele vai querer que eu recue. E é como se fosse aquele vento mesmo, sabe aquele vento? Você quer andar, não consegue? Agora, qual é o elo? Aonde eu vou grudar? Aonde eu vou pegar para avançar? O elo é a perseverança, gente. E perseverança eu e você precisamos produzir. Perseverança é igual perdão, é decisão. Perseverança não é campo de emoção. Porque emoção uma hora quer, outra não quer, uma hora está animado, outra hora já não tem ânimo. É decisão, é razão. Eu não vou parar. Fala comigo. Eu não vou parar. E isso, perseverança é decisão. Aí você fala assim, ai pastor, isso é tão óbvio. Tá bom, já sei que isso é importante. Tá. Agora, verifica, o óbvio precisa ser constatado. Isso é uma verdade na sua vida? Ou quantas coisas você já iniciou e largou? Quantas coisas você iniciou e parou? Você quer ver uma coisa muito comum, inclusive, especialmente no meio religioso? Eu sempre me lembro desse texto quando falo em perseverança. Quando você vê Deus falando com Abraão, o Senhor chama Abraão, ele responde Hineni. Hineni é mais do que eis-me aqui. Está traduzido como eis-me aqui. Hineni é eis-me aqui para todo e qualquer propósito. Eu não sei o que o Senhor vai falar, eu não sei o que o Senhor vai pedir, mas eu já disse sim. Hineni é exatamente o que Deus pediu para ele? O filho amado, não foi assim? Ou seja, por que Deus pediu o filho amado? Porque a resposta dele foi Hineni, o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. E aí, a Bíblia, o texto que fala sobre o sacrifício, claro, quase sacrifício, ou o pedido do sacrifício, diz que Abraão se levantou uma primeira vez e disse Hineni. Deus falou com ele o que queria. Entrega-lhe teu filho amado. E ali é interessante que há um contexto judaico que fala que como Abraão já conhecia a promessa do Messias a priori, Abraão até acreditou que Isaac fosse o Messias, mas a dor no coração de pai era a mesma, então a prova foi bem profunda para ele. E aí, a Bíblia diz que Deus pede, veja, ele se levantou a primeira vez, Deus pediu algo muito difícil. A Bíblia diz que na madrugada levantou-se Abraão de novo, segunda vez. Aí a Bíblia diz que ele vai com Isaac, e quando chega perto do lugar, ele levanta os olhos para saber qual era a montanha que ele deveria levar, terceira vez.
Abraão teve 3 levantar. Por que eu digo que no mundo religioso acontece muito isso? Numa primeira chamada, não é assim? Todo mundo diz, eis-me aqui, amém Senhor, estou aqui. Aí vem a primeira prova, o que acontece? Já some mais do que 50%. Já tem menos da metade. No segundo levantar, aí tem uns guerreiros que, eis-me aqui mesmo, estou aqui ainda Senhor. Aí vai para o momento da entrega, aí fica menos ainda, né gente? Até Abraão falou para o seu servo, fica aqui, lá só vai eu e o moço, só vamos nós dois, mas vamos voltar, vamos adorar e vamos voltar. Então, esse levantar é a perseverança. Agora, estou pegando esse contexto para você entender. Você já pensou perseverar em entregar um filho? É fácil isso? É fácil isso, gente. Esses 3 levantares de Abraão é perseverança. Primeiro, Rinene, olha, eu quero seu filho. Segundo, perseverou, preparou tudo, caminhou. Terceiro, está quase na hora de entregar, perseverou ainda. E por isso que ele creu e a fé foi imputada a ele como justiça. Por quê? Porque a marca da perseverança foi muito forte. O Senhor disse, quando o anjo bradou, o que o anjo disse? Não toca no menino, não toca no moço. Isaac não era menino, ele já tinha os seus 32, 33 anos. Ele entendeu o sacrifício tanto quanto o pai. E é muito bonito você ler a história, porque quando Isaac fica sabendo o que tinha que acontecer, Isaac fala a mesma coisa, Rinene, a mesma coisa, estou aqui, por que o Senhor quiser, estou entregue, né? E ambos tiveram a perseverança até o momento da entrega. Então o anjo brada e fala, não toca no moço, não toca nele não, porque o Senhor já constatou a sua fé. Então, meus amados, a perseverança é algo que nos liga, é o elo que nos não deixa desatrelar da esperança. Eu vou continuar, ainda que o vento esteja batendo, ainda que o vento seja contrário, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Agora, o sistema mundo não quer que você tenha esperança, muito menos que você persevere. No mundo hoje, se a gente pegasse cada geração, a gente ia encontrar um sistema todo para que as pessoas não tivessem esperança. Mas vamos falar dos nossos dias. Uma marca muito forte, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser depressa. Por quê, meus irmãos? Sem tempo para maturação. O que é maturação? Maturidade. A gente sabe que tudo que é bom leva tempo. Tudo que vai dar fruto leva tempo para se formar. Todo aprendizado, toda a formação precisa de tempo, que é o que o mundo não tem mais hoje, não quer mais hoje. Eu me lembro quando eu falo essa palavra maturada, eu lembro quando eu trabalhei com frios, eu ouvia falar de carne maturada. Aí eu falei, o que era carne maturada? Era uma carne que, depois de todo o processo que toda a carne passa e vai para o açougue ser vendida, ela ainda não ia para o açougue ser vendida, ela ficava maturando, ou seja, ela ficava um tempo lá. E essa carne ela era muito mais cara, porque eles diziam que ela era muito macia, que ela era diferente, porque ela era maturada. Era uma carne que então amadurecida. Quem que já comeu algum fruto verde? Quem já comeu fruto verde? A delícia, não é? Amarra a boca, não tem gosto, né? Então, ninguém quer um fruto verde. E você sabia, está lá nos textos iniciais da Bíblia, que tem uma ordem de Deus lá. Cada árvore precisa de pelo menos 3 anos para produzir fruto. As que dão mais rápido, claro. Uma tamareira leva 70 anos, né, para produzir. Então, mas as que fruto rápido, 3 anos. O 4º ano seria primícia ao Senhor. A partir do 5º ano, eles começavam a usufruir. Já pensou isso no mundo de hoje? Ah, que é isso? 5 anos? Nada, imagina! Então hoje tudo é imaturo, meus irmãos. Tudo é superficial. Porque uma outra característica do nosso tempo, não se pode usar profundidade de pensamento. É para ser raso, não é para ter uma mente desenvolvida. Por quê? Porque tem uma senhorinha aí que está substituindo todo mundo. Fala o nome dela rápido. Ia. Pegou? O que é?
substituindo todo mundo. No futuro substituirá, pelo menos aí 98% das profissões, né? Tem igreja que já funciona com ela que faz louvor, ela que prega, ela que tudo. Eu não sei aonde a conexão, né? Porque ela não tem espírito que conecte, tem espírito, mas não que se conecte com Deus, tá? Não vou muito longe aqui porque não dá. Então veja só, ela está substituindo tudo. O ser humano não precisa de mais de nada. Se você precisar de um amigo, você pode conversar com ela? Pode? Se você precisar de um professor, ela te ensina alguma coisa? Muita coisa, né? Enfim, e por aí vai. Se você for em indústrias, fábricas, você já vai encontrá-la fazendo muita coisa. E a gente não tem hoje, irmãos, muita diversidade de pensamento. Você já viu que se tiver dois pensamentos, usa-se a palavra hoje, parece que é um monstro, mas até outro dia era debate, era reflexão. Quando você tem dois pontos que eles falam, polarização, chama polarização. Oh meu Deus, polarização é um monstro. Gente, polarização é opinião diferente. Ninguém está falando aqui de agressão, de violência. Nós estamos falando de respeito e ouvir outra pessoa. Mas isso é ruim, porque o mundo está, vou dizer que ele está sendo preparado. Ele está preparado para um pensamento em bloco único. Porque nós já temos o germe da religião única. A semente dela já está implantada em muitos lugares, meus irmãos. É que aqueles que têm mais discernimento já percebem. Alguns vão discernir só quando já estiver dentro dela, né? Mas os que têm discernimento já sabem, tá aí. Vai vir? Não, não vai vir, ela já chegou faz alguns aninhos. Pensamento em bloco. E se você não estiver fazendo assim, você não está na moda, você não está feio, olha, tá vendo que chato, tem que ser daquele jeito, naquela batida. Todo mundo daquela cor, todo mundo daquele modo, todo mundo andando daquele jeito, todo mundo falando daquele jeito, todo mundo fazendo aquilo. E o ser humano acha que isso está esplêndido. Pensamento em bloco. Religião única, governo único. Será que nós já ouvimos essas palavras em algum lugar? Eu acho que nós já ouvimos. Quando eu me converti, eu pensava que isso estava tão longe. Mas de alguns anos para cá, foi muito rápido. E aí o mundo então não quer que você tenha esperança nem perseverança. Porque nós temos hoje uma Babel digital. Lá atrás, né, na Babel analógica, a promessa era a mesma. O homem será dono de si. E nós estamos levantando uma torre para exaltar o nosso próprio nome. E hoje o que nós temos visto? Tudo está ao alcance do homem, só que não. Mas esse é o discurso que tem sido colocado. E então tudo que precisa de um pouco de tempo, tudo que precisa de paciência, experiência nem vai existir. Porque experiência é só com o tempo. O que nós vimos lá? Paciência produz a experiência. Então, nada disso vai existir. E olha, irmãos, a cultura ocidental está jogando no lixo um dos tesouros mais preciosos que existe. A cultura oriental, ela vê nos idosos, ela enxerga nos idosos pessoas sábias, porque são as pessoas que mais têm experiência, que têm muita experiência a nos passar, muita coisa a contar, muito conselho para dar. E como que é aqui no Ocidente? Tem tempo de ouvir não, minha avó, meu avô, conversa lá com a avó, com o avô. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o quanto você está perdendo. A cultura judaica diz o seguinte: se você tem um homem idoso em casa, você tem um tesouro. E se você tem uma mulher idosa em casa, você tem um diamante. Eles falam que a experiência da mulher ainda é mais vasta ainda. Então, você percebe que com esse pensamento em bloco, tudo que é valioso está sendo jogado fora. Se é rápido, não tem tempo. Se não tem tempo, não tem paciência. Se não tem paciência, não tem experiência. Também não tem esperança e também não tem perseverança. Porque a filosofia da religião única, ela virá bonita, mas no final ela vai trazer muita coisa que muita gente não vai gostar, só que já não vai mais dar tempo de sair dela. Agora, é exatamente
né? O oposto daquilo que a gente viu Paulo falando. Ele está falando que nós temos sim, no futuro, um gloriar-se no Senhor, mas que aqui, enquanto nós estamos na terra de aflições, devemos também nos gloriar nas tribulações. Não que a gente vai fazer uma apologia de tribulação, não é isso. Mas nós não vamos pintar um monstro, não vamos desistir diante dela, não vamos nos abater diante dela. Vamos entender que a tribulação, quando vem, a provação, quando é permitida, ela vem para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar. Paulo está dizendo, a tribulação será para você um teste de paciência, que vai se tornar uma fonte de experiência, que vai te encher de esperança e testemunho de vitória. É exatamente esse o caminho apresentado pela palavra de Deus para nós vencermos. Aí a gente conecta as duas mensagens e fala, pastora, quando os problemas se acumulam na minha vida, como acumulou na vida de Moisés, o que é que eu faço? Oh, irmão, fé, esperança e perseverança. Fala comigo, fé, esperança e perseverança. Rapidinho aqui dando a definição para você. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se pode ver. Isso é fé, eu já defini para você agora há pouquinho. Agora, esperança. Qual que é a esperança bíblica? A esperança que Paulo está falando é a certeza de que Deus é fiel e cumprirá tudo o que prometeu. Até aqui o que? Sabe, pastor, eu sei disso. Deus é fiel, cumprirá tudo que Ele prometeu. Mas ela está fundamentada, irmãos, no caráter de Deus, não apenas no sentimento ou nas probabilidades humanas. Aqui que você precisa entender. Ela está fundamentada no caráter de Deus, e Deus é fiel, Ele não muda. Aquele Deus que lhe fez vencer lá no comecinho da sua conversão, que fez milagres fantásticos, aquele Deus que para os hebreus a gente diria, aquele que fez o mar se abrir, Ele não mudou, o caráter é o mesmo. Nessa prova que você está passando agora, nessa tribulação que você está passando agora, por que você está perguntando para Ele, Deus, eu vou vencer ou não? O que mudou? Nele, nada mudou, meus irmãos. A esperança, ela não pode estar posta no que eu vejo à minha volta. E hoje assim, ai Senhor, vou fazer um propósito então. Se o Senhor vai fazer, fulano vai me ligar. Oi, irmão. Se o Senhor vai fazer, eu vou lá naquele culto e o profeta vai falar. Oi, irmão. É no caráter de Deus ou é nas coisas da terra? Eu vou abrir a Bíblia agora, assim. Se o Senhor for fazer, senão também eu nem vou mais falar nesse assunto. Você entregou a vitória porque você quis. A esperança bíblica não se baseia em nenhuma dessas coisas terrenas que estão à minha volta. Se amanhã eu acordar e as coisas melhorarem, alguma coisa acontecer no dia de amanhã, quando você faz essas coisas, você só consegue angariar a derrota, meu irmão. Você está buscando sinal aqui. A verdadeira esperança está fundamentada no caráter de Deus, que diz lá em Malaquias, eu não mudo. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não pode estar baseada nos nossos sentimentos, porque eu acabei de falar, tem um dia que você está mais animado, aí você fala assim, ai, hoje eu estou cheio de fé. Confunde fé com ânimo. No campo da emoção as pessoas discernem muito pouco as coisas. Aí no outro dia a gente está dizendo, mas eu já não estou com muita fé. Então, por isso que não está baseado em nenhuma dessas coisas. A esperança bíblica está baseada apenas no caráter de Deus. Quando você quiser basear a sua esperança nessas coisas, lembra dessa frase? A esperança bíblica não se baseia em minhas emoções, porque elas são como Bauru, uma cidade de colinas, não é? É igual Bauru. Então, eu moro numa baixada, minha mãe mora no alto. Né? E se a gente for ver muitos de vocês, ou mora numa baixada ou mora no alto. Porque é uma cidade de colinas. As nossas emoções, elas são uma cidade de colinas, meus irmãos. Ah, eu queria estar estável, não tem jeito. Emoção é cidade de colina. Um dia está lá embaixo, um dia está lá em cima. Se a nossa esperança estiver baseada em nossas emoções, nós estamos perdidos.
Mas se a nossa esperança estiver corretamente baseada no caráter de Deus, é estabilidade o tempo todo, é caminho plano, hoje, amanhã, depois, não muda. Ele me ajudou há 30 anos atrás, ele me ajudou há 30 dias, ele me ajudou há 3 dias, ele me ajudou há 3 horas, ele me ajudou há 3 minutos, ele me ajuda agora. Esperança. E a perseverança é a resistência frente às dificuldades. Eu definiria como constância das características mais importantes para um ser humano. Você não consegue ser perseverante se você não é constante. Por isso eu sempre falo sobre isso, né? Se você não é constante, comece e para. Iniciou, não terminou. Prometeu, não fez. Deu a palavra, não cumpriu. Você vai se frustrando também. Cada livro que você começa e não termina de ler, te ajuda a nunca mais ler. Você olha para um outro livro, já comecei aquele, não gosto de ler, né? Cada curso que você inicia e não termina te ajuda a se frustrar em todos os outros cursos. Comecei a ler outro, eu não acabei. Então, faça uma coisa, antes de começar, como aquele texto bíblico ensina, né? Ninguém vai para uma batalha, ninguém edifica uma construção, vai para uma guerra sem antes sentar, calcular, saber em valor, em tempo, quanto vai dar, para depois levantar e dizer, agora eu vou, porque eu vou do início ao final. Então, não seja uma pessoa guiada pelas colinas das emoções. Começa tudo e não acaba nada. Não, tem que ter o sim e tem que ter o não. Isso aqui eu não vou fazer porque não cabe. Isso aqui eu não vou fazer porque não está na minha área. Isso eu vou fazer porque é importante. Vai ser um desafio grande, mas eu vou fazer. E não pare no meio. Termine tudo que você começar. Para não deixar esse cacuete da inconstância entrar na sua vida. Tá? Mas eu falo um pouquinho mais sobre isso já já. Fé é a certeza das coisas que você espera. Esperança precisa estar fundamentada no caráter de Deus, ele não muda. Então a minha esperança não oscila. Perseverança é a minha resistência diante das dificuldades. Perseverança é mais ou menos o seguinte: pense numa pessoa bem franzina, bem fraquinha, que está precisando de alimento em casa para os filhos. Aí você pega uma cesta básica bem pesada e fala para ela assim, ó, isso aqui é para você, não tem quem carrega. Você acha que ela pega ou não essa cesta? Ela vai pegar, daí cambaleando, ela vai andar 2 passos, põe no chão, vai andar mais 2, põe no chão de novo, mas ela vai levar, por saber que quando chegar em casa os filhos vão se alimentar. Perseverança é isso, meu irmão. A sua perseverança revela o tamanho da sua fé. Se a sua fé está madura, você é perseverante, que não tem nem como fugir muito, é como 2 e 2 é 4. Se a fé está madura, você é perseverante, porque você não vai iniciar uma coisa sem propósito na sua vida, né? Quem tem fé madura tem propósito. Se a fé ainda é imatura, ela precisa ser desenvolvida. Aí Filipenses 2,12. Por isso que Paulo falou, desenvolvei a vossa salvação. A perseverança, ela lhe faz desvincular de todos os pesos trazidos pelo acúmulo dos problemas. Tá? Que a gente começa a conectar isso. O acúmulo dos problemas não vão te impedir de correr a carreira que lhe foi proposta. Então, nós precisamos ter visão clara, porque senão nesses tempos, de novo eu falo para você, não tem um slide, mas se tivesse o slide você ia ver a moça lá, com a cabeça parada, cercada de problemas e parada. E tem muita gente assim. Agora, se nós temos esses 3 componentes, fé, esperança, perseverança, e temos direção, como nós estamos compartilhando agora, você sai desse mar de problemas, você sai desse acúmulo de aflições e vai correr a carreira que lhe está proposta. Última coisa sobre a perseverança. A perseverança, ela exige que nós sejamos, fala comigo, firmes, constantes e abundantes. É o que você vai ler em 1 Coríntios 15:58, quando Paulo fala de fazer a obra, ele fala assim, irmãos, precisamos ser firmes, constantes e abundantes, mas isso é atributo da perseverança. Firme, você não vai oscilar, você não vai ser guiado por emoções. Constante, tudo que eu começo, eu concluo. Abundante, eu sou frequente em tudo que eu faço.
O que hoje, irmãos, por causa do acúmulo de coisas, está difícil, as pessoas não conseguem completar e nem crescer em nada, porque pinga aqui, pinga ali, pinga lá, e na igreja assim, pinga aqui, pinga ali, pinga lá, um pouquinho cada coisa, e isso é um engano. Antes, quando eu tinha acúmulos de compromissos da igreja mesmo, e às vezes precisava estar num culto, e precisava passar num outro evento, e às vezes eu fazia isso e o pastor falava assim, isso não é bom. E eu ainda não tinha visão. Até um momento em que eu entendi, falei, não estou completa nem aqui nem lá. Então é um lugar só. Não tem como entrar em dois. Você vai em um, vai em outro, você não foi em nenhum. Então a gente começa a alinhar muita coisa na vida que é uma ilusão. Tá? Então, a firmeza, a constância e a abundância é uma bênção adicional da perseverança. Quando você é perseverante, você é liberto da inconstância. Tiago, capítulo 1 e verso 8. Inconstância é ruim, pastor? Eu vou te falar de Tiago 1:8. Ele diz assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância é sinal de que sua alma está dividida. Ânimo dobre. A alma não tem direção, ela quer uma coisa, ela quer outra. A cada dia, a cada momento, a pessoa está perdida nela mesma. A vida dela está desorganizada, está uma bagunça. Hoje ela quer a mesma coisa que ela quer hoje, amanhã ela já não quer mais. Ela não sai do lugar. Então, aqui, meus irmãos, há um ciclo virtuoso proposto. Romanos 5, do 2 ao 5. Paciência, então vem tribulação. Ai meu Deus, que horror, tribulação, creio, não quero. Calma, irmão, vem tribulação, mas a tribulação produz paciência. A paciência gera em você uma experiência. Sabe por quê? Durante essa tribulação você vai passando tantas coisas, você vai aprendendo muitas coisas. Você vai aprendendo a guerrear, você vai aprendendo a vencer, você vai aprendendo a superar. Tinha coisas que você imaginava, eu não consigo enfrentar, e Deus mostra que você consegue vencer. Tudo isso está na bagagem da experiência, e isso vai te encher de esperança. Agora, esse ciclo ele só pode se completar se tiver esse tempero, essa pitada da perseverança, porque se você parar, acabou. A tribulação vai ter somente a finalidade do sofrimento mesmo. A perseverança, ela traz experiência. Deixa eu te falar rapidinho, eu estou acabando. A experiência vai te levar a viver de maneira mais leve. Tem gente que tudo é briga, tudo é beligerância, sim? Você pisou no pé, pisou no meu pé aqui. Calma, desculpa, não deu tempo nem de pedir perdão. Tudo é uma... a gente teve uma experiência, a gente tem uma das pessoas da vizinhança, bem difícil, bem complicada. E aí tinha um pedreiro fazendo um serviço em casa, brigou com ele e tal. Eu ouvi no dia, saí assim, já não tinha muito o que fazer. Aquela coisa toda, e tá, passou. Aí agora tinha um outro senhor fazendo um serviço em casa, caiu uma fita assim, no quintal. Começou a gritar no quintal. E eu escutei que estava me arrumando para sair, ele estava em cima da casa, ele fez assim para ela: o que foi, minha senhora? Fique calma, estou descendo e vou limpar todo o seu quintal agora. E fui lá. E ele: não, eu limpo. O que mais que a senhora quer que eu faça? Irmãos, ela quis brigar de todo jeito, mas não tinha com quem brigar, porque ele não brigou. Então tem gente, tudo é briga, tudo é beligerância, tudo não é assim? Mas a minha mãe sempre disse assim: quando um não quer, dois não brigam. Ela sempre falou isso pra gente em casa: se alguém começar a brigar, fica quieto. Se alguém começar a brigar, deixa eu brigar sozinho. E essa é a receita de viver mais leve, gente. Tem gente que tudo você está passando no trânsito, parece que a pessoa nunca viu buzina. Aí já fica nervosa, respira e fala: ó, que som bonito. E vai embora. Viva mais leve, né? E assim, tantas coisas pequenas que as pessoas transformam numa tempestade, né? Então, a perseverança, a experiência produzida, você persevera nas coisas, a experiência vai chegando, você passa a viver mais leve. O que mais que a perseverança através da experiência vai te dar?
aumenta a sua confiança, porque a experiência das tribulações passadas vai te trazer memória e te dar esperança, e você não vai ter dúvida, você sabe que é uma questão de tempo, a vitória vai chegar. O que mais? Ela traz um olhar que transforma aquilo que veio para ser uma tribulação, uma aflição, em um treinamento que te deixa mais forte. Afinal de contas, a gente viu na semana passada tantas e tantas coisas que Moisés passou, e ele deixou um legado muito bonito. Triste porque, naquele momento de falar, ele acabou batendo. Mas pensa comigo, lá atrás, se Moisés não tivesse cultivado tudo isso aqui, podia no começo já ter desistido de tudo. Mas não, se você olhar, ele venceu. Ele venceu. Nós falamos de 9 aflições aqui pesadas que ele passou, e ele venceu. 1 Coríntios, o capítulo 10, verso 13, diz também, lembra, quando você está enfrentando esse acúmulo de tribulações, lá está dito que o Senhor não permite nada além daquilo que nós podemos suportar. Dessa forma, essa aflição, essa tribulação, ela vai produzir em você uma experiência com a qual você vai ajudar outras pessoas lá na frente. E você vai sair mais refinado, aperfeiçoado, experiente, esperançoso, esperançosa. Essa é a finalidade. A nossa perseverança, ela precisa impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta, gente. Uma frase muito comum que a gente escuta, as pessoas perseverantes dizer, que alguém chegou para ela e disse assim: como é que você aguentou passar por tudo aquilo? Ou no meio, no vendaval, como é que você está aguentando passar por toda essa situação? E aí abre uma porta para você mostrar para a pessoa o caminho, para você apontar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Agora, uma pergunta trivial para a gente depois ir para a conclusão: por que nós passamos por dificuldades? Nós somos crentes, nós somos fiéis, Deus está conosco. Por que nós passamos por dificuldades? Exatamente porque nós não estamos morando no paraíso, gente. Aqui não é paraíso. O Gan Eden, que eu falo aqui na terça-feira, é fantástico. Será restaurado, mas não é agora. Não é agora. Existirá, pastor, já sei, quando morrer vou lá para ele. Não é isso não, gente. A Bíblia é muito profunda, tem muita coisa que a gente só consegue passar aqui no estudo mesmo, tá? Então aqui não é o Gan Eden. Aqui é uma terra de aflições até esse momento, E tem um momento a se cumprir, a gente sabe disso. Então, nós não estamos no paraíso. Observe uma coisa, nesse mundo que nós estamos, tudo anda na contramão dos planos de Deus, tá? Se você pegar um modelo de economia, você vai lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus deu um modelo de economia. É esse que o mundo usa? Não. Se você pegar um modelo de sociedade, comunidade, Deus deu um modelo para se viver bem, de forma saudável, em comunidade. É esse o modelo que o mundo usa? Não. Na política, nos governos, Deus deu lá também um modelo para que você tenha bom governo, para que as coisas se conduzam bem nas nações. É esse o modelo que o mundo usa? Não. Inclusive falam para você nem ler, para você nem conhecer. Nada do que está lá, põe para lá, deixa para lá. Por isso o mundo está como está, gente. Então entenda uma coisa, um dos motivos que nós temos tantas tribulações, nós caminhamos, nós remamos, vou dizer assim, fica melhor, remamos contra a maré. Nós remamos contra a maré, porque uma vez que nós conhecemos, nós começamos a viver essa palavra, então nós remamos contra a maré. Agora deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos sendo treinados, porque vem aí dias ainda mais difíceis, vocês sabem disso, eu não minto para vocês em momento nenhum. Aliás, graças a Deus, eu excluí esse negócio da minha vida, procuro, e tenho vencido, não minto. A verdade é essa, dias mais difíceis estão por vir. E você mesmo precisa saber até onde você consegue guardar a sua fé ou não. Não sou eu que preciso saber. Não é você que precisa saber de mim. Cada um de nós precisamos saber até onde eu consigo guardar a minha fé. As perseguições já estão montadas por aí, elas já estão acontecendo novamente. Então, nós estamos sendo treinados. Agora imagine você, quem tem o hábito de murmurar na tribulação, por exemplo, até onde vai resistir? Não pode acontecer nada que a pessoa fala: meu Deus, cadê o Senhor? Eu sou crente, o que está acontecendo? Até onde a pessoa vai resistir? Não vai resistir. Por isso,
pela misericórdia de Deus, tem esse tempo aqui, aonde nós estamos sendo treinados. Portanto, aproveite esse tempo de treinamento para você fortalecer. Sabe por quê? Mateus 24:13 vai dizer que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E por fim, vejamos uma coisa importante. Aí aqui é assim a conclusão. Como saber se essa tribulação não vem por causa do seu próprio comportamento? Isso é uma coisa que eu falei rapidinho na semana passada, mas é importante explicar bem isso para você. Na palavra de Deus a gente vai encontrar em Jeremias capítulo 16 e o verso 43, nós vamos encontrar uma expressão que me ajuda a te explicar. Recair o caminho sobre a tua cabeça. Quando Deus está falando do que ia acontecer com Israel, que se desviou, mais especificamente Deus está falando de Judá nesse momento, da desobediência, e eles tinham em mãos, como a igreja tem hoje, um manual de como fazer as coisas, jogaram esse manual, passaram a viver como os cananeus, E aí Deus está dizendo, a Babilônia vai entrar, a Babilônia vai levar, eles vão ter 70 anos de cativeiro, por quê? Aí Deus começa a trazer a memória que eles tinham feito, e aí fala, os seus caminhos vão recair sobre a sua cabeça, falando de Judá, falando de Israel. Então, os seus caminhos recair sobre a sua cabeça é quando você, conhecendo a palavra de Deus, anda em desacordo com ela. Então, eu vou dar alguns exemplos básicos aqui. A pessoa está carregada de dívida, e daí ela fala assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço tudo certinho, só tem um detalhe, ela gasta mais do que ela ganha. Ela ganha 2 e ela gasta 5. Aí ela fala assim, não, mas é que eu tenho 3 cartões de crédito, então precisa quebrar os 3. Ai, pastora, quebrar. Meu irmão vai chegar em quanto a dívida? Em 10? A pessoa não está treinada para ter um cartão de crédito. E ser dizimista e ofertante não significa, porque muito foi passado isso no passado, Eu acredito, Deus deve ter feito em casos em que era realmente necessário, mas se diz, vai aparecer dinheiro na sua conta. Era assim? E eu acredito que em casos necessários, pode ter até alguém que fala, pastor, aconteceu comigo, eu precisava mesmo. Glória, eu creio. Mas se banalizou muito isso, irmãos. Então, o que está acontecendo? É uma tribulação da vida financeira. Cuidado, você está trazendo com as suas mãos. Sabe como desata essa tribulação? Senta, começa a anotar o que você ganha, começa a anotar as despesas, começa a organizar a sua vida. A tribulação vai embora. Tá? Outra coisa, rebeldia em casa, pastora, ninguém obedece, os meus filhos, isso eu falei rapidamente aqui. Cuidado. Se você tem uma veia rebelde, quanto mais isso permanece na sua vida, mais seus familiares também serão assim. E veia rebelde que eu quero dizer, irmãos, é aquela coisa que a gente até é criado, meio que incentivado, a ideologia ocidental, Não aceito, não, vou fazer alguma coisa, vou me revoltar, eu vou estar falando isso, mas eu não vou obedecer, por quê? É uma veia rebelde, gente. É aquela coisa de se insurgir, Eu não estou falando nem dentro da igreja, estou falando em todo e qualquer lugar. Na empresa, no trabalho, na casa, sabe? Autoridade é autoridade. Seu pai e sua mãe são autoridades sobre sua vida. Filhos, honrem pai e mãe. Seu patrão é autoridade sobre sua vida. Seu superior hierárquico, seu pastor, enfim, são autoridades. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E também, até na própria vida, já comentei isso aqui, Às vezes você inflamar essa veia no outro. Fez isso com você? Não, se eu fosse você, eu ia lá, eu processava, eu pedi indenização, acabava com a vida da pessoa. Você está inflamando essa veia no outro. O problema é dele, ore por ele. Não faça esse tipo de inflamação. Você está entendendo? Aí isso começa a repercutir dentro da sua casa. Mas o que está acontecendo? Então, como é que cessa essa tribulação? Se humilhe diante do Senhor. Mude o seu comportamento. Ai, pastora, Deus tem que vir aqui fazer. Não, meu irmão, Deus já deixou aqui prescrito.
Você precisa abominar a velha criatura e jogar isso fora. Mudar de comportamento. Recorra ao que for necessário. Primeiro, básico, a oração, depois leituras, tudo que possa te ajudar. Aconselhamento. Nos procure, mude. Outra reclamação, que a casa é desorganizada, pastora, tudo não consigo. Aí você começa a olhar pela organização espiritual. A mulher que não respeita o marido como sacerdote. Não, eu ganho mais que ele, eu que mando aqui. O dinheiro vem de mim, então, biblicamente não mudou nada, o dinheiro vem seu, vem dele, vem de você. De quem, a Bíblia não está dizendo quem tem mais dinheiro manda na casa. A Bíblia estabeleceu uma ordem, gente. Ah, não sabe de nada, igual eu falei agora há pouco dos idosos, né? Ah, esse homem não sabe de nada. Então vai ficar difícil organizar a sua casa. Não vai ter organização. Ah, tá vendo? Esses meninos não me obedecem. Não vão te obedecer. Que tribulação, como que conserta? Volta ao seu posto. E aqui ninguém está falando, irmão, de aquela submissão que a ideologia do mundo pinta. Não é nada disso. A mulher é auxiliadora. E você pode ver que às vezes a mulherada está brigando por umas coisas que ela já tinha e joga fora, né? Porque em geral, quem mais ajuda a decidir é um auxiliar, é uma, em qualquer área. Aquela pessoa que auxilia está perto o tempo todo. A pessoa que toma a decisão fala, vamos pensar junto, o que você acha? Não é assim? Me dá uma sugestão, não é assim? O pessoal brincava antes, dizia assim, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Aí coloca a cabeça onde ela quer. Se você entender pelo bom caminho, que é o bom conselho, é isso mesmo. Agora, o pastor falou outro dia, né? Eu falei que tem gente que fica lidando, falando que mulher não pode isso, pastorear. O pastor falou assim, é tudo uma bobagem. Tira a mulherada do nosso meio, você vai ver que vira um caos. O que a gente faz sem as mulheres? Não é? Assim também os homens, gente. Um foi criado para complementar o outro. E cada um tem a sua função, a bênção de Deus acontece. Então, não coloca lá um bando de homens, não coloca só um bando de mulheres. Não, gente, um complementa o outro. A última coisa também que a gente percebe as pessoas reclamarem. Pessoa fala assim, as coisas não se cumprem na minha vida, as coisas não acontecem, as coisas não andam. E aí volta aquele probleminha que eu falei lá, você tem que ver uma coisa, se você não é inconstante. Como assim inconstante, pastora? Não cumpre com as suas palavras, fala e não faz, promete e não vai, né? Combina e não conclui. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa que precisa ser passado com mais clareza para a igreja, eu até falei sobre isso, mas não preguei sobre isso para vocês ainda, a questão do voto. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. As pessoas pensam que voto é só vir na frente e falar diante do altar com Deus. Isso é voto a Deus. Quando a Bíblia fala da seriedade das nossas palavras, é que tudo que sai da nossa boca é um compromisso. O que é voto? O voto é compromisso. Então, as pequenas coisas simples. Irmã, estou te devendo um negócio, vou te pagar segunda-feira, tá bom, irmã? Faz assim para mim. Eu não estou devendo não, viu, gente? É só ele fazer assim. Firmou. Ligou. Aí, segunda-feira, nem vou passar perto da irmã, porque não vai dar. Gente, a tribulação que já formou no mundo espiritual. Por quê? Imprevistos acontecem. Como é que eu conserto isso? Eu chego e falei, mãe, querida, combinei com você, eu que programei, mas aconteceu isso. Vamos mudar essa data? Eu vou aceitar com você, pronto. Você tá? Mas, deixou aquela palavra, irmão. Então assim, irmã, você precisa da minha ajuda. Terça-feira eu tô lá, me espera, viu? Ela me espera terça, quarta, quinta, sexta, me vendo aí. Irmã, tudo bem? Fui lá, né, irmã? Sabe o que está acontecendo na minha vida? Votos não cumpridos. Pastora, isso também é voto. Compromisso, irmão. Compromisso é o que mais acontece. Você que é profissional, principalmente liberal, que às vezes marca. Cliente, eu vou lá e tá, às vezes porque não vai, não avisa. Avisa, porque você está botando a sua vida num abismo, num buraco. Porque quando Jesus fala, a palavra de Deus nos diz, e Jesus ratifica isso, a vossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Não quer dizer que você só pode
sim, sim, não, não, é o seguinte: eu falei, eu vou fazer. Eu não falei, eu não me atrelei a fazer, mas eu falei, eu vou fazer. Eu não vou fazer, eu preciso me acertar com a pessoa. Então, a pessoa por vezes é inconstante assim, então a vida dela é toda enrolada, a vida dela ela não consegue decidir nada, o dia começa e termina, ela fala, eu não consegui fazer nada. Por quê? Porque os nós da inconstância estão ali. Todas essas, irmãos, são tribulações que a gente traz com a própria mão para a vida da gente. E por falta de conhecimento, a pessoa questiona a Deus, por que está assim? Por que não acontece? Porque a tribulação, que eu gosto de chamar de aflição, para diferenciar, que vem para provar, você não encontra rastros. Que porta que eu deixei aberta? O que eu fiz? Não, Senhor, está tudo alinhado, graças a Deus. Bom, então eu vou enfrentar, Deus está mandando, é para eu crescer. Vou enfrentar. Agora, primeiro ponto é esse. Deixa eu ver aqui isso aqui. Isso daqui é aquilo que eu falei. Não fiz. Você quer ver uma coisa, um exemplo para você entender bem? Os irmãos de José, tá? Quando eles reencontram, vocês sabem toda aquela história. Jogam na cisterna, a companhia de midianitas compra, leva para o Egito. Lá no Egito, José vai passar tudo aquilo. Agora, quando ele está como governador, os irmãos, a terra onde eles estão, Canaã, está passando a fome, eles vêm para comprar de José, e José vai fazendo uma série de provas ali com eles, né? Uma hora que José bota eles presos, José fica ouvindo. José está perto, eles não vêm. Aí eles começam a conversar em hebraico, porque eles entendem que José é egípcio, mas José é filho de Jacó. Ele conhece o hebraico, ele viveu lá 17 anos, né? E aí eles escutam os irmãos dizendo assim: o que está acontecendo com a gente hoje é porque a gente jogou o nosso irmão naquela cisterna. É porque nós mentimos para o pai, nós levamos a túnica dele suja de sangue e falamos para o pai que um bicho comeu ele, devorou ele. Olha o que está acontecendo aqui agora com a gente, a mesma coisa que fizemos com ele. O que eles estão chegando à conclusão? Que aquela tribulação eles buscaram com as próprias mãos. Nesse momento José começa a chorar, porque vê que os irmãos estão arrependidos. Salvo engano, é até o momento em que ele fala: olha, um de vocês fica preso aqui e vão buscar Benjamim, tragam Benjamim, senão eu não solto o que vai ficar preso. Ele estava fazendo um teste para ver se aqueles irmãos iam fazer a mesma coisa, né, com o irmão que ia ficar preso. Se eles fossem embora, não voltassem mais, José ia dizer: eles não mudaram nada. Mas agora ele escuta até uma conversa e ele chora, porque ele vê que os irmãos tinham se arrependido. E os irmãos estão fazendo esse raciocínio que eu estou falando para você: ó, isso aqui não é tribulação que Deus mandou, não. Nós estamos vivendo o que nós fizemos com o nosso irmão lá no passado. E aí o que eles estão descobrindo? A gente precisa consertar isso. Então, queridos, a verdade é que, eu fechei aqui, porque a verdade é que nós precisamos fazer essa análise sobre toda e qualquer tribulação que nós estejamos passando. Porque se buscamos com nossas mãos, podemos retirar também com nossas mãos, consertando os nossos caminhos. Agora, se a tribulação está vindo para o nosso crescimento, então vamos enfrentar, e vamos enfrentar da maneira bíblica, com fé, com esperança e com perseverança, porque venceremos em nome de Jesus. Todas essas e outras formas de proceder, que eu falei há pouco, produzem tribulação por si só. Vigie para saber se essa que você está passando é realmente necessária ou se podia ser evitada através da obediência. Amém, meus amados? Jesus, ele é um dos exemplos, né, de uma grande aflição que ele enfrentou por nós, tá? E ele venceu. Por isso nós estamos hoje celebrando a ceia, rememorando, fazendo em memória dele, né, o corpo e o sangue aqui, falando sobre a tribulação, porque ele teve bom ânimo e venceu aflições indescritíveis. Nós podemos vencer também. Amém? Pessoal do louvor, pode vir? Podem trazer o louvor que vocês tiverem já aí ensaiado. E nós vamos orar nesse momento sobre essa palavra. Despedindo aqui do pessoal que acompanha pelo vídeo. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos